quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje segue mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre palavras parônimas e também vamos realizar alguns exercícios no caderno, ok? Lembrando que para realizar os exercícios não é necessário imprimir e não é necessário copiar as questões, apenas as respostas. Para começar a falar um pouquinho sobre os parônimos, vamos saber o que significa. Os parônimos são a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas quando pronunciamos, elas são muito parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita. Aqui neste slide eu deixei para vocês dois exemplos do que nós já trabalhamos em palavras parônimas. No primeiro exemplo, eu digo assim: a moça tem cabelos compridos. Compridos é referente ao comprimento. Eu quero dizer que ela tem cabelo longo, certo? No segundo exemplo, eu digo assim: a noiva recebeu os cumprimentos. Então, ela está sendo cumprimentada pelo casamento, certo? Neste slide, trouxemos mais alguns exemplos de palavras que são parônimas. Essas palavras têm a grafia parecida e também a pronúncia são parecidas, mas têm um significado completamente diferente. Por exemplo, assento com dois S's significa lugar em que se senta. E o acento com C significa o sinal gráfico, que nós acentuamos as palavras. Outro exemplo, coser com S significa costurar. Cozer com um Z significa preparar algo, cozinhar um prato. Outro exemplo, a palavra sessão. A palavra sessão, nós teremos três exemplos diferentes. Todas são pronunciadas do mesmo jeito, mas cada uma tem um significado. A que começa com C significa ceder. A que começa com S e se escreve com cedilha significa divisão, departamento, por exemplo, seção de brinquedos de uma loja. E a que se escreve com S no início e dois S significa espaço de tempo que dura uma reunião ou uma consulta. Por exemplo, irei assistir a última sessão do cinema. Neste slide, trouxe mais alguns exemplos para vocês de parônimos empregados em frases. O primeiro exemplo são as palavras estático e estático com X. Observaram? As duas nós vamos pronunciar da mesma forma, mas vamos escrever diferente. Primeira palavra estático com S significa paralisado. Exemplo, ficou estático diante do perigo. Ficou parado diante do perigo. Estático com X significa êxtase. Ficou estático diante de tanta beleza. Vocês perceberam a diferença? O outro exemplo é estante ou instante. Na pronúncia é bem parecido, não é verdade? Mas o significado extremamente diferente. A palavra estante significa armário, aquele para guardar livros, ou televisão, ou eletrodomésticos. Colocou os livros na estante. A outra palavra é instante, significa um pequeno momento, uma ocasião. Exemplo, ele pode chegar a qualquer instante, certo? Mais um exemplo. Observe este. Eu até coloquei uma ilustração para vocês. Fragrante e flagrante. Bem parecido, não é? Mas o significado também é totalmente diferente.
Quando eu digo fragante, eu estou dizendo daquele aroma bem gostoso de um perfume ou de uma flor. Exemplo em frase: adorava a fragrância das flores. E agora, quando eu digo flagrante, eu digo evidência. Por exemplo, foi preso em flagrante, quando ele foi observado no ato do crime, certo? Bom, neste slide que eu trouxe para vocês, vai aparecer um quadrinho. E o quadrinho usou os parônimos para fazer uma jogada de humor. Vocês vão observar. Todos os quadrinhos diz assim: adoramos cestas, mas cada uma com uma grafia diferente, apesar de ser pronunciado da mesma forma. Aí, cada cesta tem um significado. A cesta com C é aquele objeto que nós guardamos as coisas, não é verdade? A cesta com S e S no meio também significa um pequeno repouso logo após o almoço. E a última sexta aí é aquela sexta-feira tão esperada, o último dia da semana que nós vamos ao colégio, né? Que nós temos aulas, que antecede ao sábado, certo? Agora nós vamos exercitar um pouquinho os parônimos que nós já aprendemos. E para a gente exercitar, nós vamos precisar de um dicionário, ok? Então, vocês irão procurar no dicionário quais são os significados desses parônimos. O primeiro é absolver e absorver. O segundo é cavaleiro e cavalheiro. O terceiro é comprimento e cumprimento. O quarto é inflação e infração. E o último é tráfego e tráfico, certo? Vocês vão procurar o significado dessas palavras no dicionário e vão registrar. Lembrando que não é necessário copiar todo o exercício, somente as respostas no caderno. Neste exercício, vocês farão o seguinte: irão completar com a palavra que está entre parênteses. A palavra que mais combina entre parênteses aí também são palavras parônimas, certo? Neste último exercício, vocês irão observar a propaganda do concerto dos fogões e vão responder as questões abaixo. A letra A. Qual o objetivo desse texto? Para que serve textos como este? A letra B. A que público é destinado este texto? E a letra C. A palavra concerto foi utilizada de forma correta? Se sim, explique o porquê.